Olá, boa tarde. Olá, seja bem-vindo aí ao meu canal São Paulo Tapimio, melhor do Brasil, né? Hoje, sábado, dia 22 de novembro de 2025, né? Sabadão aí de chuva, hoje deu uma chuvinha, né? Aliás, uma chuva não, chuvona, né? Eu tava num serviço, hoje pela manhã, até meio-dia, né? Aí eu terminei lá e vim embora, né? Mas graças a Deus que deu para terminar o serviço. Graças a Deus. Então, meus amigos, agora eu quero falar aqui de um assunto muito importante. Assunto sobre a questão da pessoa ter conhecimento no campo, não só no campo da filosofia, mas como também em termos geral. Por exemplo, vou fazer aqui umas citações, pegando como exemplo a Bíblia e também pegando também como exemplos cidadãos que já fizeram parte da história do mundo, né? E que deixaram o seu legado. Por exemplo, eu quero falar aqui, mencionar aqui a pessoa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um jovem ensinado pelo grande filósofo Aristóteles. E com Aristóteles ele aprendeu algo muito importante para aqueles que querem, que são governantes de uma nação. Aristóteles colocou na mente de Alexandre não só os seus próprios conhecimentos, mas também conhecimento de outros filósofos, a mencionar Platão, o pai da República. Platão defendia uma ideia de uma criação de um Estado forte, governado por homens sábios. Isso é importante, claro, né? Aliás, todo governante, seja ele governo estadual, seja ele governo de um país, né? Presidente de um país, né? Um governo de um estado, ou presidente de um país, né? Ele deve saber o que é governar uma nação, porque não é fácil governar uma nação. Quando a gente olha para a pessoa como mencionar aqui no caso de Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para saber governar o seu país, governar com justiça, né, o seu país. E assim, Deus deu a ele sabedoria para que ele soubesse julgar as causas que vinham ali para ele resolver quando ele foi governo, quando ele foi rei de Israel, rei de Judá. E quando a gente olha para Nabucodonosor, por exemplo, Nabucodonosor segundo, porque quando se fala segundo é porque houve um outro Nabucodonosor. Esse reinou do ano 1124 a 1103 a.C., ou seja, mais de 600 anos antes que Nabucodonosor II. Nabucodonosor recebeu do seu pai, Nabopolassar,
um reino totalmente deteriorado pela aliança dos medos, dos persas e outros povos, né? E aí, então, Nabucodonosor então transformou seu império no maior império da sua época, o império mais opulento, mais importante da sua época. E não foi por acaso que ele foi, assim que ele começou a reinar, ele foi à casa de Israel e tomou de lá príncipes, homens, jovens inteligentes, para que tivesse ao lado dele, para governar o Império Babilônico. E foi aí então que ele levou cativo Daniel e seus amigos. Então Daniel esteve na corte do rei Nabucodonosor, depois Belsazar e depois desse no reinado de Ciro. Então, veja só. Então Nabucodonosor reinou por muitos anos lá em Babilônia, mas tinha como administradores, homens na parte administrativa, homens sábios, inteligentíssimos, como no caso de Daniel e seus amigos. Eram jovens, eram homens muito inteligentes, eram príncipes de Israel. Então, meus amigos, não é à toa quando um governante igual Nabucodonosor, como Alexandre o Grande, também que era o imperador da Macedônia, né? Filho de Filipe II, rei da Macedônia, quando ele então teve como tutor um grande filósofo, Aristóteles. E Aristóteles, claro, passou todos os conhecimentos que lhe era importante para que ele soubesse governar bem o seu império, para que ele soubesse governar bem a sua nação e também aquelas nações a que ele pudesse conquistar. Então é isso aí. Então, para a pessoa governar bem, tem que saber ter ao seu lado pessoas inteligentes, homens e mulheres inteligentes, que saibam governar, que saibam administrar bem uma nação. Porque não é por acaso e também não é porventura que uma pessoa que ocupa o poder venha fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ele tem que saber como governar uma nação, como governar bem o seu país. Porque aqui, quando se trata aqui do caso de Alexandre o Grande, como também de Nabucodonosor, nós podemos ver que eles souberam, né, governar bem os seus países. E esses se tornaram países ricos, opulentos, como no caso de Salomão, era o reinado mais rico da época. Era o reinado de Salomão. Prova que a rainha Sabá, da Etiópia, ficou muito admirada e queria, portanto, conhecer Salomão para ver de perto
não só a sua sabedoria, mas como também toda a sua parte administrativa e também a opulência do seu reino. E assim também era o Império Babilônico. Na época de Nabucodonosor, tornou-se o império mais rico na Babilônia. Foi no seu reinado. Nabucodonosor deixou o reinado riquíssimo, deixou o império rico, governado por homens inteligentíssimos, como Daniel e seus companheiros, né? Então, Nabucodonosor estava bem assessorado, tendo Daniel e seus amigos, né? Como os tesoureiros, como os homens que estavam, né? Ali, lado a lado do seu imperador, Nabucodonosor, como homens que soubessem o que fazia para que o seu reino fosse tornar-se, melhor dizendo, o reinado mais opulento naquela época, no ano de 1612, quando Nabucodonosor começou a reinar lá na Babilônia. Então é isso aí. Deixo aqui mais um conhecimento, mais um relato importante no que diz respeito a ser um chefe de uma nação. Deixe o seu like aí, deixe o seu like aí, inscreva-se no nosso canal para que possamos trazer mais assuntos importantes no que diz respeito a esses assuntos ou demais outros assuntos que você queira saber. Então, Pneu, o melhor do Brasil. E, desde já, meu muito obrigado e até mais vezes. Fui e até já. Tchau.